esse é o desejo do coração de Deus para com a humanidade. Vamos agradecer ao nosso Pai, né? Você pode ligar a sua mente com Deus agora? Pai, nós te somos muito gratos, Senhor, por esta grande oportunidade que nós temos hoje de glorificar o Teu nome. Ó Deus, realizando aquilo que está determinado no Teu coração. Estamos aqui, ó Deus, para cumprir o Teu mandato, para fazer aquilo que está determinado pela Tua palavra. Queremos nos alegrar muito contigo esta manhã, porque Deus, o Senhor, ama todos nós que somos pecadores, todos nós que precisamos de Deus, todos nós que precisamos de conhecer Deus melhor. Portanto, Pai, nesta manhã, abra o nosso entendimento, nos ajude a compreender a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Nos ajude a compreender a importância, Deus, desta unidade que nós pregamos tanto. Nos ajuda, Pai, porque Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa esperança. E por isso, nesta manhã, continua conosco neste lugar, abençoando as nossas vidas, operando em nosso meio, falando conosco, Deus, porque Tu és o nosso Pai, aquele que tem prazer de nos abençoar, que quer uma grande família, que deseja que o mundo compreenda o propósito do Teu coração. Pai, nos ajude nesta manhã, recebe diante do Teu trono de graça, Senhor, esse louvor que saiu do nosso coração. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês agora algumas coisas aqui da palavra de Deus. Se você quiser abrir a palavra de Deus, está lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 21. Nesses dias Deus tem trabalhado no coração da igreja para nos trazer à memória a importância da unidade. Quantas palavras edificantes foram ministradas nesses dias, que trouxe crescimento para nós. E nós acreditamos perfeitamente que é nesse caminho que Deus quer que nós andemos, como luzeiros no mundo. Diz assim na palavra de Deus, Jesus estava orando, ele disse assim: para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, e Tu em mim, que também eles sejam um em nós. É verdade que quando Deus enviou Jesus com o propósito de trazer de volta a humanidade para Ele, esse é o grande desejo de Deus revelado através de Cristo. Jesus disse: olha, quem olha para mim vê o Pai que me enviou. Então, Jesus é o nosso espelho. E desde que o homem perdeu o foco de comunhão com Deus, quando foi criado, a Bíblia diz que todas as manhãs, quando Deus estava passeando por aquele jardim para conversar com o homem, Deus tinha prazer de conversar com o homem ali no jardim. E o homem foi ouvir outras vozes. Quando nós ouvimos vozes estranhas, diferentes do que é a voz de Deus, nós nos afastamos do propósito de Deus. E Adão e Eva, eles foram criados para viver em perfeita comunhão, em perfeita harmonia com o Criador. Mas por ter ouvido vozes diferentes e não discerniu esta voz, eles perderam esse contato, perderam essa graça, né, e começaram a enxergar um mundo completamente diferente.
E por causa dessa situação, depois que o homem foi tirado do jardim, toda a criação, depois que Adão perdeu essa comunhão, a visão para ser alcançada, e Deus não desiste da obra mais importante que Ele realizou, que foi a criação do homem. Então eu e você, nós somos muito importantes para Deus. Então Ele disse: olha, nós vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Agora, essa questão da unidade, isso já vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que os três são um, porque eles pensam da mesma forma, eles agem da mesma forma, falam a mesma linguagem, têm os mesmos sonhos, os mesmos propósitos, né? E este é o desejo do coração de Deus para com a humanidade. Verdade é que o homem, estando afastado de Deus, ele não percebe. A Bíblia diz que a visão dele está opaca, né? Ele não consegue enxergar o melhor de Deus para a sua vida, porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, que nós conhecemos no meio cristão como Satanás, né? Aquele que é o príncipe do mal, príncipe das trevas, que também era uma pessoa, um anjo, que tinha comunhão com Deus, mas por causa da sua rebeldia perdeu essa comunhão e foi lançado para a terra, né, debaixo de uma maldição, e criou este reino maligno que atrapalha a humanidade seguir Jesus. A Bíblia diz que esse homem chamado Satanás, né, este anjo, ele cegou o entendimento de toda a humanidade. E é engraçado que ele não tem interesse nenhum que as pessoas entendam o Evangelho, para que essas pessoas não se convertam e voltem para Deus. E a gente, conversando com algumas pessoas, uns acreditam que existe o inferno, outros dizem que não existe o inferno, que o inferno já é aqui mesmo no mundo, na situação que a gente está vivendo hoje. É muita tribulação, muita luta e muitas dificuldades, mas cada um faz o seu inferno, ou cada um faz o seu céu. Mas a realidade é que Deus não criou o homem para ir para o inferno, né? Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus criou um homem para morar no paraíso. Essa é a vontade de Deus. E por esta razão, a Bíblia diz que o amor de Deus foi tão grande que Ele resolveu entregar o seu Filho Jesus Cristo na cruz para pagar o preço dessa nossa rebeldia, desse que nós chamamos de pecado, né? Porque tudo aquilo que o homem faz que não agrada a Deus, que está fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, isso é pecado, né? E pastor, como é que eu sei que eu estou pecando? A Bíblia diz que tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus é pecado. Tudo aquilo que meu coração a forma da gente saber melhor sobre isso é ler na palavra de Deus. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E onde é que está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. E uma certa vez uma pessoa falou assim: mas pastor, mas esta Bíblia foi escrita por homens. Mas a palavra de Deus diz que esses homens eram homens que foram separados por Deus, que um dia entenderam o plano de Deus para as suas vidas. Homens que deixaram o pecado,
deixaram a vida que não agrada a Deus para se dedicar a Deus, ter uma comunhão plena, voltar de novo a estar unido com Deus. E estes homens tiveram o privilégio de receber a unção do Espírito Santo, a revelação, e escreveram esta palavra. É verdade que a humanidade, por não conhecer a verdade, por não conhecer o plano de Deus para a vida, muitos têm várias desculpas, muitos falam muitas coisas, falam o que quer, porque todo mundo é livre para falar o que pensa, mas nós podemos falar tudo o que nós achamos, porque Deus nos dá livre-arbítrio, mas nós precisamos também procurar o conhecimento. O conhecimento é algo muito importante, né? A minha mãe dizia assim: se eu tivesse estudado, tivesse tido tempo para estudar, a oportunidade que ela não teve para estudar, ela dizia, eu não era cega, né? Então a minha mãe tinha visão perfeita, mas ela estava falando de uma cegueira por falta de conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento de algo, a gente se torna cego para aquela situação. Mas hoje nós vivemos uma época em que todo ser humano tem a oportunidade de enxergar e enxergar bem, porque a facilidade do conhecimento é muito grande. Hoje o conhecimento chega dentro da nossa casa, tanto para o lado bom como para o lado ruim, mas a Bíblia diz que nós precisamos discernir o que é certo, o que é errado. Eu preciso saber fazer separação entre aquilo que é bom para a minha família e aquilo que não é bom para a minha família, porque nós fomos chamados por Deus com o propósito de ser diferente desse mundo que nós estamos vendo hoje. E a única forma que nós podemos fazer para se tornar diferente é conhecendo a verdade de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem por si só, ele não tem capacidade de mudar a sua vida. Quando eu não conhecia Jesus, eu era um homem que eu vivia no mundo aqui, né? Eu gostava de festa. Todo o pessoal do norte e nordeste é forrozeiro, né? Então eu gostava de festa e eu bebia muito naquelas festas. E aquilo lá era o meu mundo. Para mim aquilo era o melhor. Mas, no entanto, mesmo sendo religioso, eu estava lá, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Eu estava... Por que aquilo que parecia bom não agradava a Deus? É porque aquilo estava, né, destruindo com a minha vida, com esse templo aqui, com essa casa que Deus construiu para morar dentro dela. Então eu não tinha noção do que eu estava fazendo, porque a Bíblia diz que eu estava sem entendimento. Além de estar longe de Deus, além de estar separado de Deus, né, eu estava desunido, porque eu não tinha comunhão com Deus, ainda sendo uma pessoa religiosa, né? Como sempre falei aqui, eu cheguei até o posto de ser coroinha, né? Eu era coroinha, ajudava lá e tudo. Eu sempre fui um homem que gostei de gente, né, de estar em igreja e buscando uma sede de Deus, de conhecer Deus, de estar perto de Deus. Por que isso? Porque pelo pequeno conhecimento que eu tinha com relação a essa intimidade com Deus, eu tinha medo de um dia, quando Deus me chamasse para morar com Ele, eu não tinha certeza de que quando eu saísse desta terra, eu ia viver para Deus. E isso me trouxe uma ajuda, porque eu fiquei matutando naquilo lá. Eu estou aqui, né, servindo, né, a religião aqui, estou querendo buscar Deus, estou buscando Deus, mas eu sentia um vazio dentro do meu coração. Existia algo que estava faltando dentro da minha alma. Por quê? Porque eu não estava ligado com Deus. Eu conhecia Deus,
do modo de falar, eu estava talvez bem próximo de Deus, mas eu não tinha ligação com Deus. Como foi a pregação de ontem, eu não estava misturado com Deus. Porque cristianismo é ligar o homem de volta com Deus. Cristianismo é trazer unidade do homem de volta com Deus. É buscar o que se estava perdido e trazer de volta para o reino de Deus. Até mesmo a palavra de Deus fala que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então existem dois reinos hoje no mundo. Existe o reino das trevas e existe também o reino de Deus, que na realidade é este reino que está recrutando pessoas, que está chamando pessoas para entender, esse propósito de se unir de novo, de se ligar de novo com Deus, de se juntar com Deus, mas se juntar de uma forma muito especial. E quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de um povo que um dia tomou a decisão de caminhar com Cristo. Uma das coisas que muito me impacta é quando eu leio aquela passagem de Noé, que diz assim: Noé era um homem que andava com Deus. Olha, irmãos, andar com Deus é algo de grande intimidade, é um relacionamento profundo, é uma unidade sem medida, porque quando nós estamos andando com Deus, nós temos uma relação perfeita e nós nos unimos com Ele de uma forma que nós entendemos o que Deus tem para a nossa vida. E não só para a nossa vida, porque quando nós andamos nesta unidade com Deus, nesse relacionamento, quando Deus fala a gente entende. E a Bíblia diz que naquela época, quando Noé estava vivendo no meio de uma geração perversa, uma geração má, que não tinha tanta diferença do mundo de hoje, mas a Bíblia diz que Noé, ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão de não se corromper com o mundo da sua época. E a Bíblia diz que Deus é um Deus justo. Quando Deus olha para a terra, Ele vê aquela família, Noé e a sua família, no meio de uma geração que estava praticando todo tipo de mal. Mas Deus olha para aquela família, e a Bíblia diz que Deus se agradou de Noé. Noé não se corrompeu com aquele tempo, com os ensinos daquela época, com os costumes daquela época, com a situação em que o povo estava vivendo naquela época. Ele procurou viver separado, porque ele entendeu que Deus era melhor do que tudo na vida dele e da sua família. Ele entendeu que alguma coisa ia acontecer. E é isso que Deus tem chamado a atenção hoje através das pregações. A Bíblia diz que quando este evangelho for pregado a toda criatura debaixo do céu, aí Jesus vai voltar para buscar todo aquele que ouviu esta palavra, que entendeu esta palavra e que tomou a decisão de seguir Jesus, de se unir a Ele. Então, queridos, hoje nós estamos vivendo uma época em que poucas pessoas não ouviram o Evangelho. A divulgação do Evangelho é de uma forma tremenda, porque na televisão, no rádio, nas ruas, e a gente vê que muitas pessoas ainda falta conhecer Jesus. Porque ouvir de Jesus é muito bom. Saber que Jesus Cristo existe é muito bom.
Saber que Jesus morreu na cruz do Calvário é maravilhoso, porque foi Ele a única pessoa que teve esse grande amor de entregar a sua vida por alguém que não merecia nada. Porque nós não merecíamos nada. O que nós merecíamos mesmo era ser condenados. Porque nós levamos Jesus Cristo na cruz. Os nossos pecados fez com que Jesus fosse levado para aquela cruz. Interessante que o amor de Deus foi tão grande, que mesmo pregado naquela cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então o amor de Deus é muito grande. Nós vivemos agora um tempo da graça, o tempo do favor, da misericórdia, em que Deus está esperando ou dando oportunidades para que a humanidade possa verdadeiramente entender que Deus não é mau, que Deus não é ruim, que Deus não vai, não está aqui para como um pai carrasco, mas Ele está aqui como um pai amoroso. Então é que Ele entregou o seu único filho na cruz para nos unir de volta para Ele. Engraçado que a Bíblia diz que nós estamos separados, a humanidade está separada de Deus, e existe um abismo que separa o homem de Deus, que é o pecado. Mas quando Jesus foi pendurado no madeiro, aquela cruz, ela representa a ponte que nos conduz para a vida eterna. E Jesus falou assim: o caminho é estreito e apertado, e são poucos os que passam por ele. É verdade também que ele falou que o caminho é largo e espaçoso, e são muitos que vão por esse caminho, mas no final é caminho de morte. Jesus já morreu a nossa morte para nos trazer de volta para Deus, para nos unir com Ele, para que nós possamos ser diferentes desse mundo. Então, quando o homem entende isso, esse favor de Deus, essa graça de Deus, então ele está no caminho certo. Porque seguir a Jesus, se unir a Jesus, é a melhor atitude que um homem pode fazer nessa terra. Sabe, queridos, depois que o homem sair desta terra, ele não tem mais nenhuma oportunidade para morar com Deus. Quando nós saímos desta terra aqui, haverá um trono em que nós estaremos lá para apresentar diante de Deus as nossas vidas. Haverá ali um momento em que todo mundo vai apresentar a sua obra, aquilo que nós fez de bom ou de ruim. Ainda que essas obras, elas não pesam para a nossa salvação, porque se elas tivessem tão grande valor para a salvação, não precisava Jesus Cristo morrer lá na cruz do Calvário. Nós fomos criados de novo em Cristo Jesus para fazer boas obras. Sabe, querido, que boas obras? Amar o nosso irmão, honrar o nosso irmão, ajudar o nosso irmão, levantar o nosso irmão, viver o amor verdadeiro de Cristo. Por isso que a igreja que Jesus Cristo fundou na terra, que é a igreja primitiva, era uma igreja exemplar, porque eles estavam focados nessa questão de mostrar ao mundo que eles estavam unidos àquele que era o Senhor, que é o Senhor da igreja. Ele disse que no nome de Jesus Cristo a igreja dele seria fundada, e sobre esta igreja as portas do inferno não prevaleceria. E nós vemos que naquela época, quando Pedro começou a pregar o evangelho,
Diz a Bíblia aqui que aqueles irmãos judeus ali, mas o que nós vamos fazer agora que nós conhecemos que estamos separados de Deus, desligados de Deus, nós somos inimigos de Deus, o que nós podemos fazer para poder voltar de novo a ter comunhão com o nosso Criador? E Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esta é uma primeira condição que o homem precisa ter para poder se ligar de novo com Deus: reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de arrependimento e reconhecer que depois que se arrepender das suas fraquezas, confessar a Deus as suas fraquezas, ele vai ser batizado e ele vai receber o perdão dos seus pecados. Quando o homem chegar aqui, as pessoas que vão se batizar hoje, quando elas entrarem aqui dentro desse batistério, né, que o pessoal chama de piscininha dos crentes, quando ele entrar aqui, esta água aqui já está ungida e a pessoa vai imergir. E quando ela imergir ali, ela vai morrer para o mundo e vai ressuscitar para Deus. Então o batismo ele é fundamental na vida do homem que um dia entregou a sua vida para Deus, porque ele vai se ligar novamente, ele vai se unir, ele vai fazer uma aliança com Deus, uma aliança agora eterna, porque está assumindo um compromisso de seguir a Jesus até que ele volte. Então, meus amados irmãos, essa igreja que nós chamamos de igreja primitiva é uma igreja que estava preocupada em anunciar esta mensagem da unidade, essa mensagem de não só juntar pessoas, mas de unir pessoas, para que essas pessoas tenham comunhão e através desta comunhão elas anunciarem Jesus Cristo. Como é que nós podemos, como cristão, ganhar o mundo para Deus, trazer o mundo de volta para se unir a Deus? Não compartilhando com as coisas do mundo. Nós somos deste mundo, mas não podemos compartilhar com as coisas do mundo. Nós vivemos no meio de um mundo perverso, mas não quer dizer que nós temos que ser que nem o mundo perverso, porque nós somos separados. Agora somos separados por Deus, e a palavra de Deus diz que nós temos que ser sal e luz. Então, se a igreja do Senhor Jesus entender isso, que nós somos representantes, que nós somos embaixadores, que nós somos pessoas que um dia nós estávamos longe de Deus, separado de Deus, inimigo de Deus, não tínhamos comunhão, não estávamos unidos com Ele, mas agora em Cristo Jesus nós nos unimos com Deus novamente. Então cabe a nós a honrar esse grande privilégio que a igreja recebeu da graça de Deus. Como disse, a graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus é tão grande que nos amou mesmo como nós somos, nos aceita, né, com as nossas fraquezas. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Não existe outro lugar, não existe outra maneira, outra forma em que o homem possa tirar o fardo das suas costas, o medo, a insegurança, né? Hoje as pessoas vivem sem segurança, não confia mais em ninguém, né? As pessoas vivem assustadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se una a Deus, se una a Jesus, entregue a sua vida para Ele, deixe Ele cuidar da sua vida. Não fique focando a sua esperança só nesse mundo, porque esse mundo vai chegar uma hora em que ele não vai existir, vai acabar. Jesus vai voltar
vai buscar a sua igreja. Vai buscar, não uma igreja de placa, né? Mas vai buscar a igreja dos salvos. A igreja daqueles que decidiram, né, fazer parte desta família de Deus. Por isso que é importante nós vivermos unidos. Porque Jesus quer trabalhar através de nós, mostrando ao mundo que existe uma solução para o mundo. E este era o viver diário desta igreja. A igreja primitiva, diz a palavra de Deus aqui, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sabe, queridos, eu amo muito o Evangelho, porque Jesus, ele não obriga o homem a seguir o Evangelho, seguir a Ele. Ele disse: você vem como você está, se você quiser. Não é obrigado você me seguir, mas se você quiser me seguir, larga tudo, deixa tudo e vem e segue-me. Você está disposto a fazer isso? A largar tudo que tem te atrapalhado, que tem dificultado a tua vida, para você realmente seguir a Jesus e ser um exemplo de vida para as pessoas, que é o que está precisando hoje. A humanidade hoje talvez não precisa tanto de ouvir uma palavra da Bíblia, mas ela precisa ver a Bíblia sendo vivida através do seu povo que se uniu a Deus. Então, veja bem, diz a palavra de Deus que esta igreja que está ligada em Jesus, que está unida a Ele, é uma igreja que tem um viver diferente. Diz aqui que eles perseveravam na palavra de Deus. Eles estavam constantemente examinando as Escrituras. Eles tinham prazer nas Escrituras, no ensinamento dos seus apóstolos. Eles estavam juntos, tendo comunhão, se relacionando. Eles tinham prazer de estar juntos. E diz a palavra de Deus que eles comiam juntos, partiam pão juntos e oravam juntos. Esta é a igreja do sonho de Deus. Este é o povo que Deus quer que continue sendo hoje, no dia a dia da nossa vida, no mundo, para que a humanidade possa ver que verdadeiramente Cristo vive em nós. Não é tanto o nosso falar que vai dizer que nós somos de Jesus. O que vai dizer que nós somos de Jesus são as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento lá fora. Dentro da igreja nós podemos ser muito santos, mas essa santidade ela precisa chegar lá fora, como luz, para a gente chegar e dizer para as pessoas: olha, existe uma solução. Você está triste, está chorando, está desanimado, você não tem mais esperança. Eu quero dizer uma coisa para você: existe uma esperança, porque Jesus mudou a minha vida. Eu estava longe de Jesus, eu não conhecia Jesus, mas agora eu estou unido com Ele. Eu sou um com Ele, eu estou enxertado nele. Então é isso que realmente as pessoas precisam viver, como esta igreja aqui de Atos dos Apóstolos. Outra coisa importante que essa igreja precisa viver: cada alma havia temor, obediência, reverência, graça de Deus. E por causa disso, Deus, Ele manifestava a sua glória. O que Ele queria fazer no meio da igreja era mostrar que Ele pode mudar a história das pessoas, através dos milagres, através dos prodígios, que é feito, naquela época era feito pelos apóstolos, mas agora é feito por você. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que um dia teve um encontro com Jesus,
e que já se batizou, está firmado na rocha, seguindo Jesus, ele também é um sacerdote de Deus. Aonde nós chegarmos, nós temos que manifestar essa graça, nós temos que manifestar esse amor de Deus. Aí eles vão ver, verdadeiramente esse aqui é diferente. Igualzinho Pedro, quando estava lá no dia que Jesus foi preso, né? Ele foi lá para se aquentar lá naquela fogueira, e a mulher lá falou: olha, esse aqui parece com eles. Então nós precisamos parecer com Jesus, estar tão ligado, tão unido, tão obediente, né? Tão servo, que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver assim: poxa, você realmente é diferente. Eu uma vez tive uma experiência, eu estava andando de ônibus, e do plano piloto para cá, ônibus lotado de gente. Estava sentado ao lado de uma senhora, e ela começou a chorar. E eu fiquei preocupado. Ela começou a chorar. Depois que ela chorou bastante, ela disse assim: moço, o senhor é crente? Eu falei: eu sou servo do Senhor Jesus. Ela falou assim: o senhor pode fazer uma oração por mim aqui? O ônibus lotado de gente. Dá vontade de a gente chamar o pastor, né? Vai chamar meu pastor. Não, fica aí que eu vou descer na parada. E onde é que você mora? Eu vou chamar meu pastor. Mas naquela hora sim eu falei: Senhor, tu vai ser glorificado nesse lugar. E eu fiz a oração por aquela mulher. Eu primeiro perguntei para ela: o que te aflige, minha irmã? E ela falou do que estava afligindo o coração dela. E Deus me deu uma palavra evangelística para aquela mulher. Ministrei aquela palavra e depois eu ministrei em oração. Ela disse: ô moço, você é diferente. Como foi bom essa palavra para a minha vida. Olha, é a primeira vez que eu estou vendo uma pessoa orar por outro dentro de um ônibus cheio desse. Eu falei: não foi eu, foi Jesus que me abençoou para te abençoar. Isso é puramente a graça de Deus na minha vida para te abençoar. E ela ficou muito feliz. Eu falei: olha, essa tua aflição, essa tua dor, Jesus vai tirar agora do teu coração, porque foi para isso que ele veio. E ele te ama, e ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então, uma igreja que está unida a Cristo, que está em comunhão com Cristo, ela não é uma igreja que tem medo. Não é uma igreja que tem medo do demônio, que tem medo de orar, que tem medo de executar a vontade de Deus na vida de pessoas. Deus tem sido muito bom para mim. Eu estava andando aqui nessas ruas aqui, e uma pessoa me parou e falou: pastor, o senhor é pastor daquela igreja? Eu falei: sou. O senhor pode orar por mim aqui? Eu falei: posso orar por você. E no meio da rua a gente ministrou oração na vida daquela pessoa. Ah, pastor, foi bom encontrar com o senhor aqui. Que bom que a oração, Deus, eu estava tão pesado, eu estava triste, pensando até fazer algo contra a minha vida, mas Deus colocou o senhor no meu caminho. É isso que Jesus quer. Mas Deus não quer usar só o pastor, Deus não quer usar só o obreiro, Deus quer usar a sua igreja. Deus quer usar você, meu irmão, porque você tem a palavra de Deus na sua vida, você tem uma unção especial, você foi chamado por Deus, Deus uniu você a Ele, para que você seja um testemunho vivo, dentro e fora deste local aqui. Esse é o viver diário de uma igreja forte, de uma igreja que ama o Evangelho, de uma igreja que sonha com Deus, de uma igreja que pensa como Deus, de uma igreja que ama como Deus. Porque quando nós amamos como Deus, nós nos preocupamos com o perdido, nós nos preocupamos com as pessoas que estão sozinhas, sofrendo, passando lutas e dificuldades. Quantas pessoas têm morrido nesses últimos anos, porque elas não têm alguém para lhe dar uma palavra de vitória, de conforto, de esperança. Mas quem sabe
hoje, ou a partir de agora, se você não teve esse privilégio ainda, fala: Deus, coloca na minha frente, me dá uma oportunidade, me leva até alguém onde eu possa verdadeiramente falar do teu amor para essa pessoa. Essa tem sido uma oração constante na minha vida. Quando todas as manhãs, quando eu oro, que eu venho para cá, eu oro lá em casa com a minha esposa, e no caminho eu fico: Deus, me leva ao encontro das pessoas, me leva onde as pessoas estão precisando de ti, me dá uma oportunidade, eu quero ser útil nas tuas mãos, eu estou ligado a ti, eu tenho o mesmo sentimento que o Senhor tem pelas almas, me dá almas, eu quero almas, Senhor, me dá almas. Essa é o desejo do meu coração, é a fome, porque eu sei, meu irmão, o valor de uma pessoa que teve um encontro com Deus. Ela vale pelo mundo inteiro. Além do mais, ela recebe uma graça de voltar a se unir com Deus. Está separado, está longe, mas agora, quando aceita Cristo, ela vai se encontrar com Deus. A Bíblia diz que é tão importante essa atitude, que quando uma pessoa confessa Jesus como seu Salvador e Senhor, o nome desta pessoa é escrito no livro da vida, meus irmãos. Sabe, queridos, quando você nasceu da sua mãe e do seu pai, o seu pai, muito alegre, foi lá no cartório e mandou fazer um registro do seu nome, para que você carregasse o nome do seu pai. E quando você toma a decisão de seguir a Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor. A palavra diz que quando há essa confissão, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor escreve o nome da pessoa no livro da vida, e a pessoa passa a fazer parte da família de Deus. E é também importante, por quê? Porque você foi ligado, agora você tem um Pai celestial, alguém que cuida de você, que intercede por você diariamente. O importante também é que no dia que você sair desta terra, para encontrar com Ele, Ele vai mandar o anjo abrir lá o livro. Abra aí o livro da vida, vê se o nome dessa pessoa está aqui. Aí o anjo vai abrir o livro da vida, aí vai encontrar seu nome lá. Aí ele vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Sabe, irmão, como é maravilhoso seguir Jesus, como é maravilhoso estar unido a Jesus. E a Bíblia diz aqui ainda: todos os que criam estavam juntos e tinha tudo comum. É que meu irmão falou ontem, era um saco de batata, estava junto, mas agora está misturado, porque tudo agora é comum, tudo é para todos, né? E eu creio realmente que nós precisamos viver isso e preservar nesta unidade, perseverar nesta unidade, né? Tanto na questão de preocupar uns com os outros, como também na questão de comer juntos, celebrar a ceia do Senhor e se alegrar, não é verdade? E aí, olha o que acontece quando a igreja entende isso. Há um louvor a Deus, um louvor de gratidão por tudo que Ele fez, né? E todo o povo. E também a palavra de Deus diz que esta união, ela traz bênção para a igreja, porque todos os dias a igreja estava crescendo, né, em pessoas salvas. E às vezes a gente fica preocupado, né? Como está difícil as pessoas aceitarem Jesus hoje. Talvez nós precisamos rever alguma coisa na nossa vida, na nossa igreja, que somos nós, Igreja de Cristo, não só na questão denominacional, mas na questão do todo, todos aqueles que um dia tiveram o privilégio de andar com Jesus, de aceitar a Cristo. Então, não é que está tão difícil para que as pessoas aceitem a Cristo e se unam a Ele, mas alguma coisa precisa ser revista, analisada. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar para esta igreja que Jesus iniciou através dos seus apóstolos. Uma igreja que não se preocupava consigo mesmo, só consigo mesmo, mas se preocupava com a comunidade.
preocupava com as pessoas, estava pronta para ajudar em todos os aspectos, em todas as situações. Esta igreja ia de casa em casa, é uma igreja que não se acomodava, é uma igreja que não estava apática aos problemas, não estava alheia aos problemas da humanidade, mas uma igreja que estava dentro da humanidade, no meio da humanidade, servindo aquele povo e mostrando Deus em suas próprias vidas. Eu creio que esta é a vontade de Deus. A importância da unidade é que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e tu em ti, que também eles sejam um em nós. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês e que esta palavra possa edificar a nossa vida e trazer um crescimento. Vamos pensar, estamos completando 43 anos aqui neste lugar. A história é muito grande, nós já passamos tantas lutas e dificuldades, mas estamos perseverando. Deus tem nos abençoado. Mas pensa bem, será se você olha para esses bancos aqui e você não está sentindo falta de alguém? Talvez você veio para a igreja hoje e ficou um parente seu na sua casa, uma pessoa que não conhece Deus, talvez conhece só de falar, mas você não teve ainda aquela graça de trazer essa pessoa para ouvir o Evangelho. Mas pensa bem, um dia nós vamos chegar diante do Pai e nós vamos apresentar os nossos frutos. E o Senhor Jesus disse que nós somos uma árvore que deve dar fruto. Você é uma árvore frutífera. Você tem o verde de Deus na sua vida. Você tem seiva de Deus em você, que você pode dar a alguém. Você tem uma copa bonita, você pode colocar alguém debaixo de você para ter paz, para ter alegria e esperança, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e nós conhecemos esta verdade e um dia nós estaremos com Ele. E os outros que não conhecem Jesus, onde é que eles vão estar? Então eu creio que esta é uma igreja unida, ou que vive na unidade, ela tem que se preocupar mais lá fora do que aqui dentro. O resultado de uma vida de unidade aqui dentro tem que refletir lá fora, para que as pessoas possam cair na graça de Deus e poder vir para cá. Encerrando esse período, vamos ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse os olhos para a gente orar. Senhor, nós agradecemos a Ti por esta grande oportunidade de comemorar o 43º aniversário desta igreja, que foi implantada aqui com o objetivo de salvar esta comunidade. Nós sabemos que durante todos esses anos o Senhor tem nos abençoado. Nós sabemos que durante todos esses anos daqui saiu muitos pastores, obreiros e muitos missionários deste lugar. E o Senhor abençoou, tem abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, meu Deus, continua nos ajudando. Continua na frente desta obra. Eu sou apenas um servo, eu estou aqui para te servir. Então, vai na frente, continua andando na frente desta obra. E assim, ó Deus, conduz esse rebanho conforme o Senhor quer, como o Senhor agrada. E nos ensina, meu Deus, a conduzir este povo para o céu, para se encontrar contigo, um povo santo, abençoado, unido a Ti, perseverante e amoroso. Que o amor de Deus, que excede a todo entendimento,
venha reinar no coração deste rebanho. Quero ainda aproveitar a oportunidade e convidar alguém aqui, se houver alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não aceitou essa proposta do Evangelho, mas Jesus falou no teu coração hoje para você entregar a sua vida, entrega hoje. Há alguém aqui em nosso meio? É só você levantar a mão assim: pastor, eu quero aceitar o Evangelho. Hoje nós vamos batizar um grupo de pessoas que um dia levantaram a sua mão para Jesus. Há alguém aqui em nosso meio que quer fazer uma aliança com Deus, entregando a sua vida para Deus? Talvez você esteja até longe de Jesus. Você um dia aceitou, mas está separado por qualquer motivo. Hoje você pode reconciliar. Você pode entregar a sua vida para Deus. Dizer: Senhor, realmente eu quero te seguir. Eu quero fazer a tua vontade. Há alguém aqui no nosso meio hoje que quer fazer isso? Esta é uma grande oportunidade. O homem sem Deus não vai a lugar nenhum. Pode até viver aqui nesta terra, mas na virada para o outro mundo, como será? Né? Como será? Se você crê que você já está salvo, né? Que você tem garantia, confiança de que está com Cristo mesmo, e quando você sair daqui você vai estar com Ele, glória a Deus, não é verdade? Mas o importante é que todo homem realmente se renda ao Pai. Então quero agradecer a presença de todos aqui e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Podem sentar. No livro de Mateus, capítulo 28, tem uma ordem de Cristo aqui para a sua igreja. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu quero falar sobre duas coisas que eu creio que é muito importante para vocês que estão se batizando hoje. Olha o que diz a Bíblia, né? Ide por todo mundo, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um mandado de Deus também para a sua vida, para que vocês que estão agora firmando aliança com Deus, vocês também possam ir até outras pessoas, falando do amor de Deus, alcançando essas pessoas para Deus, para que elas também um dia venham aqui e venham se batizar. Outra coisa importante é ensinar outras pessoas, né, daquilo que Deus tem feito na vida de cada um. E outra coisa também que eu acho interessante, que vocês que estão se batizando, é importante vocês criar amor pela escola bíblica dominical, porque para vocês aprenderem mais de Deus, quanto mais vocês aprenderem de Deus, mais condições, mais capacitação vocês vão ter para anunciar esse evangelho para outras pessoas, amém? E aqui tem um mandado que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bom, então é o que nós estamos fazendo aqui, pregando o evangelho. As pessoas se arrependem das suas fraquezas, aceitam a Cristo e aqui vão crescer em Deus e alcançando cada dia mais unidade, cada dia mais relacionamento, cada dia mais próximo de Deus, andando com Deus e abençoando famílias. Nós somos chamados para abençoar famílias, amém? Meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã para celebrar uma obediência da palavra de Deus. Quando diz a palavra de Deus, aquele que crê e for batizado será salvo. Como diz, ao imergido na água, e ele vai morrer para o mundo, quando sair da água, ressurge para Deus para uma nova vida. Então,
com Cristo, confessando Ele como único e suficiente Salvador da sua vida? Crê nisso? Recebe Ele como Salvador? Amém. Então, baseado nessa confissão, eu como sacerdote, ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessando Ele como teu único e suficiente Salvador. Então, baseado nesta confissão, eu como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristina, você renova os seus votos, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Confessa Ele com todo o teu coração? Então, baseado nesta confissão, eu como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, esse rapaz que está aqui dentro desse tanque de batismo nos custou muito caro. Foram anos de oração, anos de jejum, aqui com a mãe dele, e sempre, pastor, nós já oramos tanto, não tem uma resposta. Eu falei, irmã, não se preocupe não, na hora certa Deus vai chamar ele para o aprisco. E a palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Ela entrou no teu coração hoje, ela vai brotar, ela vai fazer aquilo que está proposto por Deus na sua vida. E o Josué está aqui, tem sido um exemplo de vida para mim, para muitos irmãos aqui, e é com muita alegria, com muito prazer que eu quero assim batizar ele nessa manhã. Josué de Souza Barros, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Crê nesta verdade bíblica? Sim. Confessando nesta palavra diante desta igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. De Araújo Barreto, você renova sua aliança com Cristo nesta manhã?
Sim. Confessa Ele como teu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Então, queridos, este homem aqui que está entrando nas águas também é fruto de muita oração, fruto de jejum. E eu quero dizer para os irmãos que eu amo todos os irmãos aqui, não faço acepção de ninguém, mas eu aprendi a amar essa família, né, de uma maneira também muito especial. E para mim é um privilégio desta manhã batizar o irmão Wilson. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.